Numa época distante, onde a luz divina brilhava mesmo nas trevas mais densas, uma jovem nasceu envolta em mistérios e desafios. Sua história, como um filme de época repleto de fé e aventura, nos transporta para os tempos antigos da civilização cristã. Neste capítulo do canal Nação Histórias Bíblicas, mergulharemos na vida extraordinária de Santa Odila, cujo destino foi marcado por milagres e provações, guiando-a dos recantos sombrios da cegueira para os picos luminosos da santidade. Prepare-se para testemunhar o poder da fé e o triunfo da alma sobre as adversidades numa jornada que transcende os limites do tempo e do espaço. Convido você a abrir os olhos do coração e deixar-se envolver pela fascinante narrativa de uma santa cujo nome ecoa através dos séculos, iluminando o caminho daqueles que buscam a luz. As almas que contemplavam os santos da Alta Idade Média, cujas visões sobrenaturais eram muito mais penetrantes que as nossas, viviam a fé de forma intensa, onde o espiritual e o terreno se misturavam harmoniosamente em seus corações, dando origem a relatos transbordantes de episódios maravilhosos, mas por vezes imprecisos ou até contraditórios nos detalhes concretos. Não é de estranhar, portanto, que a vida de Santa Odila tenha chegado até nós envolvida num halo de lenda, tornando impossível fazer uma clara distinção entre os aspectos rigorosamente históricos e o piedoso colorido que lhe foi acrescentado ao longo dos séculos posteriores. Apesar disso, tais crônicas nos desvendam uma singularíssima vocação. Nelas encontramos o heroísmo pioneiro de São Remígio e Santa Clotilde, aliado à grandeza fecunda de Carlos Magno. A par desses predicados, seu alto chamado foi marcado desde cedo pela contrariedade e sofrimento que esta nobre dama alsaciana soube elevar até o Altíssimo em holocausto de agradável odor. Assim, Santa Odila foi precursora, guia e modelo, mas também vítima. Como tal, teve sem dúvida um papel histórico muito importante na construção da Europa cristã. Suas dores e provações, unidas ao cálice redentor de Cristo, talvez sejam o principal motivo pelo qual a Alsácia, região da qual ela é padroeira, seja considerada ainda hoje uma das mais católicas da França. Logo ao nascer, o repúdio paterno. Em certo dia do ano 620, o silêncio dominava os corredores do castelo de Homburg, na Alsácia, onde o duque Eudarico e sua esposa, bem-vinda, aguardavam o nascimento de um novo rebento. Contudo, longe de se realizarem os paternos anseios pela vinda de um varão, nasceu uma menina e cega. Quando o chefe franco viu desvanecerem seus sonhos, a cólera tomou conta de seus pensamentos, a ponto de levá-lo a proferir uma fatal sentença: a criança deveria morrer. A intervenção da mãe fez-lhe poupar a vida da filha, mas impôs como condição nunca mais tê-la diante dos olhos e que ninguém soubesse da existência da recém-nascida cega, pela vergonha que isso significaria para sua linhagem. Após pedir ao Divino Espírito Santo que viesse em seu socorro, bem-vinda lembrou-se de uma fiel serva que poderia encarregar-se de seu maior tesouro. Ante o triste destino reservado à criança, a criada procurou de todas as formas atenuar as dores de sua senhora. Não choreis mais, Deus quis que vossa filha viesse ao mundo assim, ora pode conceder-lhe a visão da qual a privou. Confiai-a à vossa serva, eu cuidarei dela e a educarei como Deus determinar. Um tanto aliviada por tal solicitude, bem-vinda cobriu a filha de beijos, abençoou-a e entre soluços, entregou-a à serva, dizendo: eu a confio a teus cuidados, recomendando-a a meu Salvador Jesus Cristo. Primórdios da vida religiosa. Eis a primeira página da história de Santa Odila. A fiel guardiã dobrou-se em atenções com a pequena, a ponto de despertar na região certa curiosidade sobre quem seria a ilustre ceguinha. Tais rumores chegaram aos ouvidos de bem-vinda, renovando suas angústias e levando-a a buscar refúgio na oração. Mais uma vez, o Espírito Consolador não se fez esperar. No século VII, os mosteiros eram não só o asilo seguro dos desafortunados, mas constituíam também um lugar onde se proporcionava uma educação aos filhos das mais nobres dinastias. Tendo isso em mente, bem-vinda enviou a filha ao convento de Palma, situado a algumas milhas de Besançon, onde uma tia sua se encontrava à testa da florescente comunidade. Sem revelar a origem da recém-chegada, a superiora recebeu a pequena cega com profunda ternura e piedade, discernindo que pairava um desígnio de Deus sobre aquela alma marcada desde o berço pelo sofrimento. Assim a santa cresceu sob os influxos do suave jugo da vida monástica, abrindo facilmente sua alma às coisas de Deus. Segundo a quase totalidade dos cronistas, foi por volta dos 13 anos que se deu o acontecimento que mudou o rumo de sua existência: o batismo e a miraculosa cura.
Na então nascente Europa católica, muitos monges eram ungidos bispos por necessidade apostólica, voltando para o mosteiro após concluir sua missão. Entre estes havia 2 irmãos de origem germânica, Santo Ufo, bispo de Trèveris, o qual, por volta do ano 671, fundou a abadia de Moutier, e Santo Erardo, bispo de Regensburg, que pertenceu à mencionada falange dos monges missionários. Certo dia, estando em Regensburg, Erardo teve uma visão. Levanta-te, disse-lhe o Senhor, e parte para o mosteiro de Palma. Ali tu encontrarás uma virgem cega de nascimento. Tu a batizarás em nome da Santíssima Trindade, e após o batismo, a virgem cega verá a luz do dia. O santo bispo partiu de imediato e encontrou-se no caminho com Ufo, que conhecera misticamente o objetivo da missão do irmão. Eles seguiram juntos para Palma, e logo que chegaram ao convento pediram para ver a menina. Muito tocados por comprovar a realização dos desígnios divinos com relação à criança, os irmãos rogaram ao Senhor que concedesse a luz da graça à sua alma e a luz do dia ao seu corpo. Terminados os preparativos para o batismo, a catecúmena foi examinada sobre os mistérios da fé, maravilhando a todos pela sabedoria de suas respostas. Por fim, iniciou-se a cerimônia. Após o bispo Erardo ter pronunciado solenemente as palavras sacramentais, ungiu os olhos da cega, dizendo: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que teu corpo veja como vê tua alma. Imediatamente a menina passou a enxergar e seus olhos se mantiveram voltados para o céu por longos instantes. Inexprimível comoção se apoderou dos presentes ao testemunhar tão grande maravilha. Foi então que a Virgem de Palma recebeu o nome de Odila, que significa Luz de Deus, como indicado pelo Senhor na visão que tivera o bispo de Trèveris. Retorno à casa paterna. Passaram-se os anos. A serva aos cuidados de quem bem-vinda entregará Odila, quando pequenina, adoeceu gravemente. Antes de morrer, relatou à Virgem sua verdadeira origem, despertando-lhe um grande desejo de conhecer sua família. Certo dia de inverno, hospedaram-se no convento alguns cavaleiros que, ao calor de uma sopa e um bom vinho, conversavam durante o jantar sobre o Duque de Homburg, as virtudes de sua esposa e os filhos do nobre casal. Tendo-os ouvido, Odila escreveu nessa mesma noite uma carta a um de seus irmãos, chamado Hugo. Contou-lhe sua história e pediu auxílio para retornar à casa paterna. Ao ler a missiva, seu irmão quis compartilhar a alegria com o pai, o qual, ao saber do que se tratava, mostrou sua costumeira negativa. Não obstante, Hugo decidiu trazer a irmã de volta ocultamente. Estando um dia pai e filho no terraço do castelo, viram um destacamento chegar. Hugo então revelou ao duque seu empreendimento, confessando ter enviado uma escolta para buscar a irmã no convento de Palma. Enfurecido, Aldarico descarregou tão violento golpe no jovem que o deixou durante algum tempo sem sentidos. Enquanto ele recebia os cuidados necessários, Odila chegava à alta montanha onde se localizava Homburg. Ao descer da carruagem, Odila lançou-se nos braços da mãe, que a recebeu com transportes de alegria e afeto, juntamente com seus irmãos. Só Aldarico não participava do gozo geral, irredutível ante os sombrios remorsos que assaltavam sua alma. Mais uma vez, decidiu manter a filha longe de si. Pouco faltou para um segundo exílio. Sem se afligir, a jovem aceitou e osculou a cruz que a providência lhe dava, com o espírito todo sobrenatural, rendendo graças a Deus por tantos favores dos quais não se considerava digna. Na corte de Aix-la-Chapelle, onde o nome de Santa Odila é sempre lembrado, levantou-se a grande voz de Carlos Magno em defesa da donzela cega, cuja fé e resiliência a tornariam mais tarde padroeira da Alsácia e um ícone de santidade e determinação em toda a cristandade. Por fim, ao olharmos para a vida de Santa Odila, percebemos que ela não é apenas uma figura histórica, mas um símbolo eterno de fé, perseverança e milagre. Sua história nos lembra que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a luz divina pode brilhar, guiando-nos através das trevas e inspirando-nos a alcançar a santidade. Que sua vida continue a iluminar o caminho daqueles que buscam a verdade e a fé em nosso mundo moderno.